Deus abençoe vocês, irmãos, irmãs e todas as pessoas que estão me ouvindo, que vão ouvir o áudio da reflexão que nós vamos fazer hoje para honrar o Senhor e também para aprender a doutrina. E eu tenho aqui algumas perguntas do que as pessoas escrevem para mim e perguntam para mim. Então, de um jeito meio resumido, eu vou dar a resposta. Tem uma pergunta que fizeram para mim em Lucas 16, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no verso 9, onde fala sobre a parábola do administrador infiel. O Senhor Jesus ensinou a sua doutrina e ele deu como exemplo uma situação que um homem rico passou. Esse homem rico tinha o seu administrador, mas o administrador foi acusado e, por causa disso, o homem rico demitiu ele. Então, quando o administrador ficou sem trabalho e foi demitido, ele pensou no futuro dele e achou melhor conquistar todos os empregados, quer dizer, ser amigo deles, para que depois eles fossem ajudar ele, fossem dar dinheiro para ele, porque ele ia ficar sem trabalho e ele sabia que ele já tinha uma idade que não ia conseguir mais trabalho em outro lugar. Então ele achou melhor perdoar as dívidas que as pessoas tinham com aquele homem rico, todos os devedores dele. E então aí diz aqui que ele chamou cada um e perguntou quanto que você deve para o meu chefe. E cada um falava, 100 barris de azeite. O outro falava 100 medidas de trigo. E aí, então, ele fazia um desconto para as pessoas, fazia um desconto da dívida, 20%, 30%, falava, escreve que você, na verdade, deve isso aqui. E as pessoas agradecendo porque elas achavam que ele era um bom homem, que tinha muita misericórdia, que era um homem generoso, que tinha bons sentimentos, porque tinha dado descontos nas dívidas que eles tinham com aquele homem rico. As pessoas ficaram agradecidas. Mas esse homem, mesmo parecendo que ele estava fazendo uma boa obra, ele estava roubando do homem rico. E o Senhor, ele deu esse ensinamento para eles para mostrar que aquilo não era certo. Por causa disso, no verso 9, ou no verso 8, diz que "E o amo elogiou o administrador injusto por haver procedido sagazmente, porque ele agiu com sagacidade. Porque os filhos deste século, quer dizer, as pessoas do mundo, as pessoas que não têm a Deus, que não conhecem a Deus, diz aqui, são mais sagazes no trato com seus semelhantes que os filhos da luz." Quer dizer que as pessoas escolhidas por Deus, eles eram mais inteligentes ao tratar as pessoas. As pessoas que não têm a Deus têm muita malícia, muita sagacidade e agem para o seu próprio benefício. Então, por causa disso, diz, "E eu vos digo, o Senhor disse para eles, eu vou dar para vocês um ensinamento no geral, fazer amigos por meio das riquezas injustas." Mas essa palavra, riquezas injustas, quer dizer que é você fazer amigos por meio do seu trabalho, das empresas, das riquezas do mundo, falando das coisas materiais da vida. Vamos nos lembrar que tem dois tipos de riquezas. As riquezas físicas, materiais que tem no mundo, e as riquezas espirituais. Então, nesse caso aqui, o Senhor disse para eles, é para vocês darem bom testemunho, bom exemplo no mundo, com as pessoas do mundo, nas riquezas injustas delas. Vocês têm que trabalhar com honra, com honestidade, para vocês serem exemplo e fazerem boas obras no mundo e as pessoas vejam que vocês, como filhos de Deus, como filhos de luz, são um bom exemplo, são um bom testemunho. E aí as pessoas vão acreditar em vocês e vocês vão conseguir
obter essas almas para Deus. Então, por causa disso que ele diz, fazer amigos por meio das riquezas injustas dos trabalhos do mundo, para que, quando tenhais que deixá-las, vos recebam nas moradas eternas. Quer dizer, no dia que você acabar morrendo, você fez tantas boas obras na sua vida, você fez boas obras e deu bom exemplo, fez coisas boas, e aí então Deus vai premiar você, vai abençoar você e vai te dar a vida eterna. É isso que o Senhor disse aqui, que nos trabalhos e em todas as coisas do mundo, porque nós estamos no mundo, nós moramos no mundo. Então temos que andar junto das pessoas do mundo. E elas têm muito pecado, mas isso não quer dizer que nós vamos nos contaminar fazendo o mesmo pecado que elas ou fazendo coisas ruins. Não, nós vamos ser luz, vamos ser bom testemunho, vamos ter boas obras. E é isso que Deus gosta. E desse jeito nós vamos conseguir obter muitas pessoas para o reino dos céus e vamos fazer boas coisas e dar bom exemplo para aquelas pessoas. Foi o que o Senhor quis dizer. Ele não concordou com o que o administrador infiel fez. Não era o jeito certo de mostrar que ele era generoso, porque na verdade ele estava roubando do seu chefe. Então nós vivemos no mundo, trabalhamos com as pessoas do mundo, na empresa, numa empresa grande, e são pessoas que talvez vivem em pecado, não acreditam em Deus, não louvam a Deus, mas eu trabalho junto deles. Eu sou empregado, eu dou bom exemplo e eu consigo ganhar muitas almas para Deus, e aí então Deus um dia vai me recompensar. Ele vai me abençoar pelas minhas boas obras. Tem uma outra pergunta que pergunta o que é o feminismo. Alguém perguntou o que é o feminismo e vocês já sabem, porque quando vocês buscam num dicionário, vão explicar para vocês o que é o feminismo. Eu acho que, rapidamente, o feminismo significa a igualdade entre homens e mulheres que têm os mesmos direitos, mas a igualdade no trabalho, nos estudos, na universidade, trabalhando nas empresas, trabalhando em qualquer profissão, que se os homens tinham direito de serem médicos, doutores, então elas também têm direito. Se os homens são arquitetos, as mulheres também podem ser. Se eles são engenheiros, as mulheres também podem ser. Que se os homens podem subir numa árvore para trabalhar, a mulher também tem o mesmo direito e a mesma capacidade. É isso o que chama feminismo. É uma igualdade de trabalho, de direitos, de estudar, de política, de governo. Então, se tem um homem que é presidente de uma república, uma mulher também pode ser presidente. Se numa monarquia tem um homem que é rei, então a mulher também tem direito de ser rainha. E, no geral, em tudo, se a pessoa vai trabalhar, se o homem trabalha ganhando um certo salário, então a mulher também deveria ganhar o mesmo salário por ter as mesmas capacidades. É o que o feminismo significa de um certo jeito. Mas também tem pessoas que têm mal interpretado errado o feminismo e têm feito a liberdade da mulher virar um deboche. Então, as mulheres se esqueceram dos seus lares, das suas famílias, elas se esqueceram dos seus deveres como esposas, porque o dever como esposa é muito diferente do feminismo. Esses deveres como esposas ou como maridos, como marido e mulher, têm uns deveres que Deus colocou e esses deveres Deus nunca vai mudar eles, nunca vai tirar eles. No entanto, o feminismo, ele dá direitos, igualdade de direitos sim para a mulher estudar e se desenvolver na vida como homem. O Senhor Jesus, ele também deu essa liberdade para as mulheres, porque na antiguidade a mulher não tinha direito de nada, ela era muito discriminada. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo, quando ele veio, começou a dar dignidade para a mulher. E ele mostrou e ensinou que Deus vai usar o homem e a mulher do mesmo jeito. E o homem e a mulher, na vida espiritual, vão trabalhar igualmente, vão trabalhar fazendo o mesmo esforço. Deus dá os dons espirituais para um homem e os mesmos dons espirituais ele vai dar para uma mulher. Então, vem essa igualdade também
nos deveres que o Senhor Jesus deu para a mulher também, de trabalhar com os dons espirituais. Então, Deus não olha mais se é um homem ou uma mulher, as pessoas que seguem Ele, que pregam a palavra dEle. Deus não olha mais se é homem ou mulher. Ele está vendo o coração sincero da pessoa, um coração reto, justo, que faça o que é bom, que faça o que é justo e que cumpra os mandamentos do Senhor. Então, como vocês percebem, o Senhor Jesus deu essa liberdade para a mulher, tirou ela daquele lugar como presa, a mulher, ela estava meio presa, como quando colocam as pessoas na prisão e elas nunca mais saem à luz. Então, a mulher, ela estava escondida, não tinha direitos, não tinha autoridade nem poder. Então, o Senhor, Ele foi o primeiro que tirou a mulher de lá para que ela também pudesse fazer parte, para que a mulher também pudesse falar, pudesse ter direitos. Mas nós temos que olhar também na Bíblia, na luz da Bíblia, que no casamento o Senhor ensina que a mulher, ela tem que ficar submissa, ela tem que se sujeitar, se apoiar no seu esposo e que ele é a cabeça do lar, porque do mesmo jeito que Cristo Jesus é a cabeça da igreja, e a igreja é feita de muitos homens e mulheres, e a cabeça é Cristo, porque a igreja é o corpo. Fala que no casamento é a mesma coisa, o homem, no lar, ele é o chefe, mas nós estamos falando de homens de Deus, filhos de Deus, de homens e mulheres que conhecem a palavra de Deus. Porque o homem do mundo, ou a mulher do mundo, eles não conhecem nem sabem o que é um casamento, o que é um lar, uma família. Cada um se afasta e cada um vive a sua vida, cada um exige os seus direitos segundo eles acham certo, e no momento que menos é esperado por qualquer situação, vem uma falta de respeito, vem uma falta de valores e vem um divórcio. No entanto, os homens e as mulheres de Deus, quando eles se juntam, quando eles casam, viram um casal, eles têm respeito por Deus, valorizam o Senhor e então eles se submetem à vontade do Senhor. Então, é aí, nesse caso, que o Senhor fala para a mulher: você tem que ficar submissa ao seu esposo, se sujeitar a ele, porque ele é o teu apoio, ele é a cabeça do lar e ele é quem vai te ajudar nos momentos difíceis da tua vida, ele que vai ser mais forte do que você para te ajudar. Então, do mesmo jeito que o Senhor, Ele é forte, nós nos sujeitamos a Ele, nos apoiamos nele, pedimos ajuda para Ele, porque quando nós estamos tristes, Ele nos consola. Ele é o forte, Ele é quem nos ajuda. Então, o Senhor fala que do mesmo jeito deveria ser o esposo no seu lar, na sua família. Ele é quem sustém, Ele é quem ajuda, Ele é o chefe, mas as pessoas de Deus, os homens e as mulheres de Deus, eles que conseguem cumprir esses mandamentos e esses deveres. As pessoas do mundo, eu não vou falar deles, porque eu vejo muita bagunça no mundo. Cada um resolve os problemas com um divórcio. É o caso, mas se não der certo, eu vou me divorciar em 6 meses. Isso resolve tudo. Então, percebam que nós estamos vivendo em 2 mundos diferentes, o mundo físico e o mundo espiritual. Mas eu acho que é melhor viver no mundo espiritual, que é onde nós fazemos as coisas que Deus manda e tudo sai perfeito. Nós acabamos desfrutando na vida, no mundo, conseguimos curtir as coisas do jeito certo e é Deus quem nos ajuda e Ele fica agradado com as pessoas que querem fazer a vontade dEle. Então, vocês que decidem qual mundo que vocês querem viver, o mundo físico, o mundo material, ou o mundo onde nós conseguimos conhecer a Deus, ficamos submissos e sujeitos à doutrina dele. Tomara que eu tenha sido clara no assunto das esposas e onde fala sobre se sujeitar ao esposo, porque isso aqui é um tema meio polêmico, gera muita polêmica e muita discórdia nesses assuntos, mas eu já disse para vocês, no reino do Senhor Jesus, o Senhor disse, o meu reino não é desse mundo, contudo vocês moram no mundo, mas vocês não são do mundo, não vão se contaminar do mundo, do pecado, da maldade, nem fazer o mesmo do mundo, vocês vão se afastar, vão observar, mas vão viver uma vida espiritual e reta, justa no Senhor.
Bem, tomara que isso aqui possa ter esclarecido para vocês e sirva para vocês. Agora vamos meditar em Tito, no capítulo 2. Tito, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o 5. E aqui o apóstolo Paulo, ele ensinou para Tito que ele tinha que ficar submisso, se sujeitar e ensinar. Tito, ele já era um apóstolo, ele era um pregador, ele era um evangelista, ele dirigia as congregações e tinha a sua congregação, e o apóstolo Paulo estava ensinando para ele como que ele tinha que ensinar e pregar, e ele era jovem, aliás. Por causa disso, o apóstolo Paulo disse no verso 1, tu, porém, fala o que está de acordo com a doutrina. O apóstolo Paulo disse para Tito, ensina, você tem que falar e concordar com a doutrina. O que significa a doutrina sensata ou a doutrina sadia? Aquela que não distorce os caminhos do Senhor. Hoje tem milhares de religiões, então também tem muitas mentiras, muitos erros nas doutrinas falsas que as pessoas ensinam. Então, a doutrina sadia, a doutrina sensata é aquela onde o Espírito de Deus, o próprio Deus, está se manifestando nas congregações e nos corações de cada homem e cada mulher que fazem a vontade de Deus. E ele mesmo esclarece e ensina a doutrina, o caminho verdadeiro. A sã doutrina é aquela que ensina que Cristo Jesus é o único caminho que leva para a vida eterna, que Cristo é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus, porque diz na Bíblia que Deus, ele pegou uma carne e virou um homem por algum tempo para estar com os homens, com as pessoas, para conseguir entender o que os seres humanos sentiam com aqueles fardos que eles estavam levando. Por causa disso, Ele virou um homem. E aquele corpo que foi gerado, ele chamou de Cristo Jesus. E então, por causa disso, nós temos que valorizar e respeitar esse mistério e acreditar no que o Senhor disse para nós acreditarmos. Isso aí é a sã doutrina, que Cristo veio, que Cristo foi enviado de Deus e que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador, que Ele é o Rei e o caminho que leva para a vida eterna, que Ele deixou o Seu Espírito Santo no meio de nós e enviou os Seus dons espirituais para que o Senhor possa se manifestar com esses dons espirituais nas nossas vidas e nós possamos ser guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo. Isso aí chama sã doutrina, isso aí. E não temos que acreditar em outros deuses, que não tem mais ninguém, nem em deuses de ouro, de prata, nem idolatrias, nenhuma dessas coisas. Nós acreditamos num Deus em espírito e em verdade. Isso aí é a sã doutrina. Então, o apóstolo ali também ensinou para eles, disse para eles no verso 2, disse que os velhos na congregação sejam sóbrios, quer dizer que eles sejam moderados. Os velhos, que eles sejam sóbrios, moderados, falando das pessoas que já tinham maturidade espiritual e muito conhecimento da doutrina do Senhor. Que eles sejam sóbrios e sérios, sensatos, sãos na fé. Sãos quer dizer que eles não fossem misturar outras religiões nem crenças com a doutrina, com a sã doutrina, que era o evangelho puro do nosso Senhor Jesus. Que eles fossem sãos, diz também, no amor a Deus e na paciência, abandonando o pecado, deixando para trás o pecado. Esses aí eram os requisitos e as sugestões do apóstolo para Tito, para que ele ensinasse na congregação. Também diz que era para ensinar as mulheres idosas também, que de modo semelhante elas fossem reverentes em seu porte, no seu jeito de se comportar. Elas tinham que ser muito reverentes, não caluniadoras, não escravas de muito vinho. Quer dizer que elas não gostassem de ficar bêbadas, que elas não gostassem de ficar bebendo álcool sempre até ficarem bêbadas. Aqui não proíbe o vinho, mas proíbe
que não era para elas tomarem muito, para elas beberem muito vinho, porque senão elas iam ficar bêbadas, porque se elas ficassem bêbadas o tempo inteiro, elas não iam conseguir trabalhar na congregação nem pregar, porque elas não iam ter cabeça para fazer aquilo. Então diz aqui que as mulheres idosas tinham que ser reverentes, não caluniadoras, tinham que tomar cuidado. E provavelmente a mulher, ela tem essa fraqueza mais do que o homem de fofocar, de falar mal das coisas, está na natureza dela. E por causa disso, o apóstolo fez essa sugestão, que não era para elas também serem escravas de muito vinho, quer dizer, que não ficassem bêbadas e que fossem mestras no bem. Mestras no bem para que elas pudessem ensinar na congregação, ensinassem para as outras mulheres, ensinassem para as crianças, ensinassem para eles a doutrina, a palavra do Senhor, que era para elas serem mestras, ensinando como cumprir a doutrina e os mandamentos do Senhor, literalmente, para que ensinem as mulheres jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Tá, mas quando ele fala de ensinar as mulheres jovens a amarem seus maridos e seus filhos, é dentro da congregação. Os crentes, as pessoas que têm se convertido a Deus, tanto homens como mulheres, eles tinham que se converter a Deus. E essas mulheres jovens, eles queriam que as idosas ensinassem para elas também, no verso 5, que elas fossem sensatas, castas. Castas é que elas não estivessem pecando, que elas não estivessem fazendo imundícias, nem bagunças, nem raivas, nem brigas, nem usando palavrões, nem ficando no meio de escândalos, de raivas, fofocando, falando mal dos outros, criticando, xingando, blasfemando, caluniando, tudo aquilo significa que elas tinham que ser castas, evitando e se afastando de todas essas coisas que não são agradáveis a Deus. Era o que ele queria dizer para as mulheres jovens, que elas fossem boas donas de casa. Donas de casa quer dizer que elas tinham que ser responsáveis. Hoje, por causa da situação econômica, hoje, os homens e as mulheres trabalham. Porque o que o homem ganha, o salário dele, não é suficiente para as despesas da casa, para manter a família, por causa da situação econômica e o pouco valor do dinheiro. Então, por causa disso, as mulheres elas também têm que trabalhar, as esposas têm que trabalhar. Mas isso não quer dizer que a esposa seja a cabeça do lar. Ela é a administradora do lar. A mulher é a administradora do lar. Ela precisa saber administrar tudo na casa dela. A comida, o dinheiro e cuidar da organização, que tudo esteja limpo. E hoje também os homens, eles colaboram e apoiam porque todos trabalham e eles se ajudam mutuamente nas tarefas de casa. Mas diz aqui que a mulher que tem que ficar atenta, tomar cuidado para tudo andar bem dentro de casa. Fala que é para elas serem boas donas de casa e sujeitas a seus maridos. Nós já falamos o que isso significa, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que tenha bom exemplo, bom testemunho, e as pessoas não falem, tá vendo esse casal que falam que eles trabalham para Deus, que ele é pastor, mas olha o pastor, olha a esposa dele, como que ela vive, olha os filhos e as filhas, eles ficam vivendo uma vida bagunçada, eles não dão bom testemunho, então eu não vou acreditar na pregação desse pastor na igreja, ou ela também, se ela subir num púlpito para pregar a Deus, eu não vou acreditar nela porque ela está dando mau testemunho. É isso, que a palavra do Senhor não seja blasfemada pelo mau testemunho. Então, homens e mulheres, lar, marido e mulher têm que viver uma vida reta, justa, uma vida de bom exemplo, de bom testemunho, para que os seus filhos também possam dar bom exemplo, bom testemunho. E desse jeito, a nossa congregação vai dar certo, Deus vai respaldar, vai abençoar. E muitas pessoas vão ter que falar bem de nós e não ter que ficar escandalizados. Tomara que nós possamos entender e compreender todos os ensinamentos que Deus deu para Paulo e que ele deixou escrito para nós aprendermos e conseguir fazer e agradar o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus e vamos pedir para o Senhor misericórdia. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial,
Gracias te doy, Señor, por la oportunidad, Señor, en este momento de esta meditación, de esta reflexión. Permítenos, Señor, que nosotros seamos sabios, entendidos, inteligentes, para que podamos entender, comprender y poner en práctica toda tu palabra, toda tu obra, que hagamos cosas buenas, justas y rectas en nuestra vida, que seamos luz, que seamos buen ejemplo, buen testimonio al mundo, y que la gente siga nuestro ejemplo, y para que asimismo tú te agrades, Señor, de todo lo que nosotros hacemos. Ayúdanos, porque todo lo queremos hacer de corazón para agradarte, Señor, para alabarte, para ensalzarte. Señor Dios, tú sabes que queremos hacer lo bueno, pero sin tu ayuda pues no es posible. Esperamos que tú extiendas tu mano poderosa a todos y nos ayudes a vencer al enemigo y a vencer nuestra carne también. Padre mío, gracias, Señor, por escucharnos. Te pido, mi Señor, en este momento también que tengas misericordia de la gente, de los que están enfermos, y que tú extiendas tu mano sanadora sobre los enfermos, y que tú hagas milagros y señales y prodigios a todos. Que hay mucha gente que tiene necesidades materiales y que carecen de lo elemental, y que tú les suplas toda necesidad, les proveas. Que tú bendigas a cada persona, que tú des, Señor, la abundancia a cada uno. Extiende tu mano poderosa y tú seas bendiciendo materialmente y espiritualmente. Señor, liberta a los cautivos y reprende todo espíritu inmundo, toda brujería y hechicería de las personas que están atadas por el diablo. Destruye la obra del maligno, quita, Señor, toda maldición del diablo. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a creer, a esperar en ti, y tú, Señor, extiende tu mano poderosa y libértanos, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Gracias, Padre mío, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Glória a Deus. Vamos cantar para o Senhor o coro 56, que chama Fala-me, Senhor, ao coração. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Háblame, Señor, al corazón. Quiero escuchar tu dulce voz. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Todos mis pecados fueron perdonados, porque solamente tú eres Dios. Glória ao meu Senhor, agradecemos Ele e que Deus abençoe vocês grandemente. Eu cumprimento todos vocês, envio muito carinho, muitos abraços, Deus abençoe e até mais.